de abrir o texto ao qual iremos ler, os irmãos lembram que foi ministrado no último culto? Qual foi o capítulo que nós lemos? Quem esteve aqui no culto de domingo passado? Os irmãos estão aí? O que foi ministrado no domingo? Se não lembra de domingo, vai lembrar de quinta, né? Não lembra? Qual? Josué, capítulo 4. Amém? Os obreiros não sabem não. Quinta-feira, Emã. Salmo 88. Amém? Nem os de casa lembrou, né? Nem os de casa lembrou. É assim mesmo, né? Louvado seja Deus. Os irmãos lembram que eu falei que ia trazer a mensagem da segunda parte de Josué? Amém? Se a primeira parte já foi boa, imagina a segunda. Amém? Vamos abrir o livro do qual lemos no domingo passado, segundo escreveu Josué, capítulo de número 4. Eu quero ler aqui a partir do versículo de número 9. Louvado seja o Senhor. Irmãos, enquanto você vai abrir aí, quero dizer algo importante aqui. Os irmãos lembram que o que foi escondido ou colocado em secreto dentro do Rio Jordão? O que foi? O que simboliza as pedras? Memorial de Deus, não é isso? Monumento não. Memorial de Deus é uma lembrança. Mas o memorial, preste atenção aqui. O memorial não é só um memorial. Tem um altar lá escondido. Amém? E um altar que só Deus tem acesso a ele. Porque tem altares que os homens terão acesso, mas tem altares que só Deus pode acessar. Amém? Guarda essa palavra que vai ser o tema central dessa noite. Josué capítulo de número 4, versículo de número 9. Quem encontrou diz amém? Vamos ler o respectivo texto. Toda a igreja acompanha comigo. Levantou Josué também quantas pedras? 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto. E ali estão até os dias. Agora você salte para o versículo número 19. Pule para o 19. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal. Qual a cidade? Gilgal, da banda oriental de Jericó, as 12 pedras que tinham tomado do Jordão. Levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco a este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, e fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando aquele que é digno de honra e glória. Louvado seja Deus. Meus irmãos, este texto eu quero que você preste muita atenção, para que você não venha perder nenhum detalhe desta noite. Como eu havia pregado no domingo, vou fazer uma perspectiva muito rápida para a gente começar a introduzir a palavra dessa noite. Em domingo passado eu preguei sobre as 12 pedras, que era o memorial que Deus havia colocado. Como eu falei, há altares que é em secreto, mas altares que são visíveis aos seres humanos. E a Bíblia vai nos ensinar que quando aquele povo passa pelo Jordão, você sabia que Deus fez Josué e aquele povo passar pela parte mais alta do rio? Alguém que já teve essa percepção do texto? Foi a parte mais alta do rio. Por quê?
Porque quando o rio está alto, é quase impossível atravessar o mar. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Vou falar mais uma vez para você entender. Nós sabemos que o nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. Aquilo que é possível aos homens, Deus não vai fazer nada. Mas aquilo que é impossível aos homens, Deus ele vai fazer para mostrar que ele ainda é Deus. Amém? Então a parte mais alta é onde Josué vai conduzir o povo. E uma pergunta eu faço para a igreja: você tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas atravessaram o Rio Jordão? Alguém sabe? Quantas pessoas atravessaram o Rio Jordão em seco? O texto não vai dizer. Mas uma coisa o texto diz. O que é, pastor? 40.000 pessoas, soldados preparados para a guerra, atravessaram aquele rio. Se tinha 40.000 soldados, não é contado aqui mulheres, crianças e nem anciãos. Então provavelmente aqui havia mais de 50.000 pessoas que atravessaram aquele rio Jordão. É muita ou pouca gente? É muita gente. Muita gente vislumbraram a glória de Deus. Vou dizer mais uma vez: muita gente vislumbraram a glória de Deus. Amém? O rio Jordão está escondido no altar. Guarda essa frase. No meio do rio Jordão está guardado o quê? Um altar de Deus. Guardou essa frase? Guardou isso na sua mente? Guarde isso, que isso vai ser extremamente importante na mensagem dessa noite. Amém? Passaram-se muitos anos. Aqui nós vamos dar um salto temporal. E a Bíblia vai dizer que no Reino do Norte 19 reis colocaram um trono. 19 reis reinaram no Reino do Norte. Quantos reis eu falei? 19 reis. Só que todos os reis prevaricaram. Todos os reis foram reis maus. Foram reis que não obedeceram a palavra do Senhor. Foram reis que prevaricaram em idolatria, reis desobedientes, reis pagãos, reis que idolatravam outros deuses a não ser o Deus de Israel. E um dos piores reis do Reino do Norte foi o rei Acabe. Qual o nome do rei? Acabe foi um dos piores reis de Israel, que é o Reino do Norte. Israel, nós sabemos, conhecemos um pouco da história, os irmãos são conhecedores da Bíblia, casa com Jezabel, filha de Etbaal. E Etbaal era um rei, e qual era o pai dela? Ele era um rei Tiro. Ele era um rei da Fenícia. Então, a sua filha, ensinado por aquele rei, ela foi pegando as manias do rei, de adorar outros deuses pagãos, deuses de Baal, deuses Aserá e outros deuses, que são mais de 400 deuses que listados aqui. E a Bíblia vai dizer que quando se levanta um rei mau, sempre vai levantar um profeta verdadeiro. Quando é levantado um rei mau, sempre Deus vai levantar um profeta verdadeiro. E qual é esse profeta que se levanta? Elias. No meio de Acabe, Deus levanta Elias, um profeta verdadeiro. E esse profeta vai dizer: não vai chover em Israel, num tempo determinado de Deus. Elias mandando uma mensagem para Acabe. E que mensagem é essa? Quem é Baal? Vocês confiam em Baal? Eu confio no Deus dos exércitos. Vocês confiam em Baal, mas eu confio no Deus verdadeiro. O tempo vai mudar para mostrar que Deus ainda faz milagre. E o tempo mudou, não choveu em Israel. Então Acabe começa a perceber que o Deus de Israel é um Deus mais poderoso, porém não se curva ao Deus de Israel. Mas o texto vai dizer que nós sabemos, conhecemos a história, não vai chover em Israel. A Bíblia diz que Elias, ele vai confrontar no Monte Carmelo 450 adoradores de Baal, e ele vai prevalecer sobre isso no Monte Carmelo. Depois disso, nós sabemos que ele mata todos os profetas de Baal, restaura as pedras, e Elias vai fugir. Por que Elias vai fugir? Porque Elias teve medo. Jezabel ameaça Elias, ele foge. E aonde ele vai fugir? O Monte das Oliveiras, o Monte Horebe. E quando ele está no Monte Horebe, ele pede a morte. E ele vai dizer ao Senhor: Senhor, só eu
permaneci fiel. Mas não sabia Elias que Deus tinha reservado 7.000 homens que não se dobraram seus joelhos a Baal. Elias achava que só ele era fiel. Elias pensou: só eu sou remanescente do Senhor, só eu permaneci fiel. Mas tinha 7.000 que Deus guardou. Porque pensamos às vezes que só nós somos fiéis, mas Deus sempre vai permanecer remanescentes também. Não somos nós que somos fiéis, mas tem outras pessoas que Deus vai preservar sendo fiel ao Senhor também. E a Bíblia vai dizer que Elias está ali esperando o quê? A voz do Senhor, o comando de Deus. Elias, nós sabemos que vai esconder aonde? Uma caverna. E ele escondido na caverna, Deus pergunta: Elias, sai da caverna. E Elias sai da caverna obedecendo a voz de Deus. E Deus vai falar para Elias: Elias, queres comigo? E Elias, nós sabemos que a aposentadoria estava perto. Elias estava pronto para entregar o seu cargo ao Senhor e ter um substituto. E que substituto é esse? Nós sabemos que era quem? O substituto de Elias? Eliseu, filho de Safate. Mas tem um detalhe importante aqui. Eu paro aqui o texto para que você venha entender uma coisa. Na vaga de Elias não tinha só Eliseu para ser escolhido. Tinha uma vaga, mais 7.000 concorrentes. Vou dizer mais uma vez: a vaga era só uma, mas 7.000 tinha currículo para substituir Elias. 7.000, mas o currículo era muito bom. Por que era muito bom? Porque foram pessoas que não beijaram Baal, foram pessoas que não se dobraram, permaneceu fiel ao Senhor. E permaneceu fiel ao Senhor, o currículo de Deus estaria anotado para essas pessoas. Preste atenção numa coisa: 7.000 e a vaga era quantas? Uma. Mas tinha 7.000 homens. A Bíblia diz que Deus falou com Eliseu: Deus falou com Elias: escolhe Eliseu, filho de Safate, porque ele vai ser profeta em seu lugar. O texto vai dizer que Elias vai à casa de Eliseu, faz uma festa, se reúne com a família. Só que tem um detalhe: todo profeta passa por um teste de Deus. Todo profeta passa por um teste de Deus. E que teste é esse? Para testar a nossa fé, para saber se nós acreditamos no Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E que teste foi esse? Elias falou assim: Eliseu, fica tranquilo que eu vou para Gilgal. Qual a cidade que ele falou? Gilgal. E Eliseu foi atrás. Passou por Gilgal, Elias foi em Betel. Eliseu foi atrás. Passou por Betel, Elias foi para Jericó. E Eliseu foi atrás. Depois de Jericó, ele para no Jordão. E Eliseu foi atrás. Uma coisa eu entendo, lendo as Escrituras: quando você lê, Deus fala com você. Gilgal é lugar de preparação. Primeira coisa que Deus manda: se prepare, porque a caminhada é longa. Segunda coisa, ele vai para Betel. O que é Betel? Em hebraico, Betel significa casa de Deus. Prepare para depois ter experiências com Deus. Para ter experiências com Deus, primeiro eu me preparo. Primeiro eu oro, primeiro eu me consagro, primeiro eu jejum, para ter experiências com Deus. Depois de Betel, Elias vai para Jericó. Qual é o lugar de Jericó? Lugar de conquista. Primeiro eu me preparo, tenho experiências com Deus, para Deus me dar vitória. E depois da vitória, para ficar aí tranquilo, sem dar glória a Deus, aleluia, tem que descer no Jordão. E o que significa em Jordão em hebraico? Aquele que desce. Para receber a presença de Deus, eu tenho que descer na presença de Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que me humilhar na presença daquele que é digno de toda honra e toda glória. Para não ficar de braço cruzado, às vezes sobe no altar, descansa em Deus. Porque em glória aí às vezes é fácil, mas em glória em cima do altar é difícil. Porque a pessoa já está avançando, já estou aposentado, estou tranquilo e Deus é comigo. Às vezes receber um glória que de cima é difícil, mas um glória que vai para Deus tem que se humilhar e descer na presença dele. Aí a Bíblia diz que aonde Elias parou, qual a última cidade que eu falei? Jordão. De Jericó, lugar de conquista, eu desço no Jordão. E no Jordão,
Elias pega a capa. E o que Elias faz com a capa? Ele bate a capa no Jordão. Ele bateu a capa onde? No Jordão. E alguém sabe o que acontece quando ele bate a capa no Jordão? Alguns irmãos são conhecedores da palavra. O que acontece? O rio. E por que o rio abre? Alguém se perguntou por que o rio Jordão se abriu? Sendo que Jericó, sendo que Josué teve que orar, teve que colocar a presença na frente, para a presença de Deus passar na frente. Por que o rio abriu? Eu explico, estou aqui para isso. Lembra que quando Elias foi orar ao Senhor, ele pega 12 pedras, ele reconstrói o altar de Deus. Por quê? Porque ele não devia fazer isso, mas ele pensou: alguém esteve aqui e reconstruiu o altar. Não foi eu, mas eu respeito aquele que construiu o altar de Deus. E ele pega as pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e reconstrói o altar. Por isso que Deus manda fogo do céu. Por quê? Porque Elias restaurou o altar que estava quebrado. Para descer fogo do céu, para a presença de Deus descer, tem que restaurar o altar, tem que restaurar a presença de Deus, tem que restaurar a unção do Espírito Santo. Senão não tem fogo, senão Deus não desce, senão não tem presença de Deus. E Elias reconstrói o altar, o fogo desce, todos conhecem a história. O Jordão, o que tem debaixo do Jordão? O que tem guardado debaixo do Jordão? O que tem? Lembra que eu falei para você gravar? O que tem? Um altar escondido. Quando Elias bate a capa, o altar que está escondido, o altar que está no secreto, fala: pode passar, porque aquele que reconstrói o altar tem acesso garantido. É Deus dizendo: se eu restauro o altar de Deus, a passagem Deus garante, a passagem Deus garante. E Elias passa, e Eliseu passou com ele. E a Bíblia diz que Deus falou, que Elias falou para Eliseu: pede o que quer, porque eu vou para o céu. Deus vai me levar agora. Pede o que você quer, aproveita a oportunidade. Tem irmãos que têm a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, não é? Tem irmãos que têm a oportunidade de pregar a palavra, mas fica com vergonha, fica assim. Pega a oportunidade e vai em frente. Se você tem oportunidade, valoriza ela, porque Deus está te dando uma chance. Deus está te dando a oportunidade de ser grande na presença dEle. Não deixe passar a oportunidade do céu nessa noite. E Elias falou: pede o que quer. Eliseu colocou prioridades. E qual foi a prioridade de Eliseu? Espiritual. Qual a prioridade de Eliseu? Espiritual. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Coloque prioridades espirituais nessa noite. Coloque prioridades espirituais, que Deus vai te dar a porção dobrada. Deus pode dar a porção dobrada. A Bíblia diz que Eliseu pediu: eu quero porção dobrada. Preste uma coisa: existe uma heresia que permura vários lugares. Pastor, que heresia é essa? Se alguém oferecer para você: eu repasso a minha unção para você, foge do culto. Não existe transferência de unção. Te provo na Bíblia. Lembra da última pregação que a irmã Alete trouxe? Quem lembra? Das 10 virgens. O que elas carregavam? Cada um aqui tem uma lâmpada. Estou vendo luz aqui nessa noite. Tem luz aqui, tem lâmpada, tem lamparina acesa. Mas para a lamparina permanecer acesa, tem que levar o quê? O azeite. Cada um tem seu azeite. Cada um tem seu azeite. Cada um tem sua entrega com Deus. Cada um tem sua forma de orar. Cada um tem sua forma de jejuar. Cada um tem seu azeite. Cada um tem sua unção. Lamparina, cada um tem a sua. Lamparina significa luz. Que lamparina significa? Luz. Mas para a lamparina estar acesa, tem que ter o azeite. Tem que ter a presença de Deus. Existem pessoas que pregam igual? Cada um prega de um jeito? Não é? Cada um tem sua forma de pregar, cada um tem sua unção, cada um sempre tem a sua autoridade. Por quê? Porque cada um tem sua entrega. Uns entregam mais, outros entregam menos. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo.
Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu entrego, mais Deus me dá. Amém? Eliseu colocou a porção dobrada, colocou prioridade espiritual, e Deus viu. No lugar que ninguém vê, Deus está enxergando. No lugar que ninguém está olhando, Deus está vendo alguém nessa noite. 7.000 o currículo, a vaga era só um, mas os 7.000 acompanhava de longe. Mas Deus quer aqueles que acompanham de perto. Enquanto muitos oram, jejumam, buscam a Deus, mas está de longe na presença do Senhor, só olhando, só observando. Mas tem aqueles que oram, que buscam, que se entregam, mas quer acompanhar Deus de perto. Eu vou falar isso novamente para você. O que é acompanhar de perto, pastor? Me explica. É aquele que nega a sua cruz, é aquele que pega a sua cruz, aquele que nega os seus desejos, as suas vontades e prioriza a vontade de Deus. É acompanhar Deus de perto, é permanecer na presença do Senhor todo dia, dia após dia. Eu nego as minhas vontades e eu nego os meus desejos. Isso é acompanhar Jesus de perto. Acompanhar Jesus de perto é negar a si mesmo todo dia, é negar o pecado, é negar a vaidade, é negar a avareza, é negar o desejo da carne e preferir a vontade do Senhor. E Eliseu fez isso. A capa desceu. Quando a capa desce, quem pega a capa? Eliseu. Muitos aqui poderiam dizer: pastor, já sei o segredo do Rio Jordão abrir. E o que é o segredo? O segredo está na capa. O segredo está na capa, igreja? Quando eu vou orar para alguém, o segredo está no óleo? Está no óleo? O segredo está na capa? Pastor, já sei. O mar abriu porque o cajado tinha poder. O poder está no cajado. É isso? O poder está na fé. O poder é a fé. O cajado é apenas uma ferramenta, mas a ferramenta não tem poder. O que ativa o poder de Deus é a nossa fé. A capa desceu, Eliseu pega a capa, Eliseu tem que atravessar o Jordão. O que Eliseu tem que fazer? Eliseu lembrou: se eles bateu a capa, o rio abriu, vou fazer o teste. Vamos ver se o teste de Deus, se eu tenho a presença de Deus também. Ele pega a capa, Eliseu pega a capa, faz o que com a capa? Bate no Jordão. O que aconteceu? O mar, o rio abriu. Por que o rio abriu? Porque Deus está mandando um recado aqui nessa noite. O altar está dizendo: aquele que prioriza as coisas espirituais, pode passar que eu deixo. Pode passar que eu deixo. Aquele que prioriza Deus, Deus também prioriza ele. Eliseu priorizou as coisas espirituais. Então o altar vai deixar passar. E existe um altar escondido no Jordão, sim ou não? E para ter altar escondido, tem que ter conexão, sim ou não? A conexão está ativa, o Wi-Fi está ligado. Eliseu passou. Só que o tempo passa. Preste atenção aqui. A gente tem intimidade com Deus, a gente às vezes descansa, a gente fica tranquilo. Senhor, eu vou mandar alguém. E quem que é o servo de Eliseu? Geazi. Geazi estava trabalhando. Eliseu já deixa algumas coisas para Geazi fazer. Eliseu está tranquilo, está de boa, está só nas suas orações. E existe um homem que é patente, existe um homem que é cheio de autoridade, existe um homem que é rei, existe um homem que é governante do exército da Síria. E quem é esse homem? Naamã. Tem patente, tem posição, é um homem de autoridade, é um homem que o rei gosta, é um homem de confiança do rei, porém é leproso. O que Naamã era? Leproso. Porém existe uma menina. A Bíblia dá o nome dessa menina. Por quê? Deus está preocupado com o nome. Deus está preocupado com o nome. Deus está preocupado com a nossa fé, com o nosso coração, com a nossa intenção. Existe uma menina, e essa menina vai pregar para a esposa de Naamã. Tem gente que quer subir no altar e pregar. Microfone, ao invés de estar com o microfone na mão, mas em casa não prega, no trabalho não prega, na faculdade não prega. Esteja o seu altar na sua casa.
Faz um altar na sua casa, faz um altar no seu trabalho, faz um altar na sua conduta de vida, porque a sua forma de viver é uma forma de mostrar que Deus é bom, é uma forma de mostrar que Deus cura, Deus transforma, Deus ainda faz milagre. O altar tem que estar onde você estiver. O altar é a sua vida com Deus, é o que você passa pelas pessoas, porque as pessoas olham para você e veem a presença de Deus com você. A menina prega, Naamã chega, a esposa dele fala, a menina falou que pode curar você. Naamã chega, com certeza, penso eu, Naamã, qual é a cura? Qual é o remédio? Quem é o médico? A menina fala, não tem médico. E aonde eu faço para achar a cura? Não tem médico, mas tem um profeta. E onde está esse profeta? Está lá em Israel. E qual é o nome dele? Eliseu. Ele, se você for até ele, o Deus que Eliseu serve, pode curar você, porque aquilo que você não pode fazer, o Deus de Israel pode fazer. A menina prega, Naamã se arruma, se prepara, todo ansioso, leva dinheiro, leva riqueza, leva alguém com ele de confiança, vai de cavalo, vai de autoridade, vai de patente, tudo engomadinho, tudo autoritário, tudo cheio de Deus. Naamã chega, bate na casa de Eliseu. Quem recebe ele? O servo Geazi. Geazi olha, vê Naamã cheio de patente, cheio de estrela, vê Naamã com um cavalo real, pensou, é um homem de autoridade, é um homem de reconhecimento. Vai chamar quem? Eliseu. Eliseu, tem alguém aqui importante. Eliseu vai dizer, importante é o Deus que eu sirvo, importante para mim é o Deus que cura, que faz milagre. Homem para mim não é importante. Pode atender ele, Geazi, porque ele é soberbo, ele é vaidoso. Eu não atendo pessoas assim. Porque Naamã pensou, eu tenho dinheiro, tenho autoridade, tenho exército, sou comandante, posso negociar. É assim ou não é? A gente acha que pode negociar a cura, a gente acha que pode negociar o poder de Deus, a gente acha que pode negociar coisas com Deus. Mas tem profeta verdadeiro que não negocia. Tem profeta verdadeiro que não aceita dinheiro em troca da cura. Tem profeta verdadeiro que não está preocupado com a sua patente, não está preocupado se você é comandante, se você tem autoridade, está preocupado com o que Deus pensa, com o que Deus fala. Não vai por barganha, não vai pelo dinheiro, vai pela presença de Deus. Porque tem profeta que é igual Balaão. Balaão, quanto mais dá dinheiro, mais ele faz o que o rei manda. Balaão, quanto mais dá dinheiro, mais ele se perde no meio do caminho. Não vou entrar em detalhe, porque Balaão dá outra pregação. Mas Balaão é aquele profeta que quanto mais paga, mais ele faz. Já viu aquele profeta que mais paga ele faz? Aquele profeta que é avarento, que só gosta de dinheiro, só age pela motivação do dinheiro, só está alegre quando o dinheiro está na conta. Aquele profeta que dá glória a Deus, aleluia, canta, maravilha, você vê o irmão alegre, você vê o irmão cantando, alegre, porque o dinheiro está na conta, acabou de receber o pagamento. Mas quando não tem dinheiro, está chorando. Quando não tem dinheiro, está com a cabeça baixada. Porque o Deus dele é o quê? É o Deus do dinheiro, não é o Deus do céu e da terra. O Deus dele é o Deus da riqueza, é o Deus do dinheiro. Mas Eliseu não era assim. Eliseu estava preocupado com isso. Eliseu era homem de Deus. Eliseu não estava preocupado com o dinheiro, ele estava preocupado com a presença de Deus. E Naamã, todos os seus planos foram frustrados. Geazi recebe e falou assim: meu Senhor manda uma ordem. E que ordem é essa? Desce para o Jordão. Qual o nome do rio? Qual o nome do rio? E que tem escondido no Jordão? Naamã pensou, pesquisou no WhatsApp, olhou, Rio Jordão, rio sujo, contaminado, como que eu vou descer nesse rio? Eu sou um homem de autoridade, sou um homem de patente, o que vão falar de mim? Se tirar uma foto, se me filmar no Instagram, o vídeo vai viralizar. O que vão pensar de mim? Pensou nele, pensou nos status, pensou no que o povo vão dizer, é assim que nós pensamos? O que vão dizer porque eu fui naquela igreja procurar um milagre? O que vão dizer que eu estou doente? O que as pessoas vão pensar? Não é isso que nós pensamos? E se nós pensarmos diferente? O que Deus está pensando de mim? Você quer agradar os homens ou quer agradar a Deus? Naamã pensou: existem rios lá na Síria que é melhor, existem rios na Síria que é limpo,
que é um rio tranquilo, que tem turismo. Geazi falou assim: lá na sua cidade pode ser assim, mas com meu servo Eliseu não é assim. O que ele manda dizer é a voz de Deus falando. Se ele mandou você descer no Jordão, o único rio que pode curar é o rio Jordão. Por quê? Porque a gente quer fazer o que a gente quer. Eu quero servir a Deus, mas eu quero fazer conforme a minha vontade. Isso é largar a cruz? Isso é largar a si mesmo? Negar a si mesmo? Porque tem gente que quer vir para a igreja, mas se Deus manda fazer uma coisa, ele quer fazer do jeito dele, não quer fazer do jeito que Deus manda. Tem gente que é assim, por isso não recebe a cura, o milagre, fica no culto, mas não recebe milagre, não recebe cura, porque está com essa boca fechada, até agora não dá uma glória a Deus, não dá uma aleluia, Deus não está olhando, Deus está vendo você no culto, mas parece que o culto não está em você. A presença de Deus está aqui, mas para ter acesso a ela, tem que ter acesso ao Jordão. E o que tem no Jordão? Altar. E que tem altar, tem a presença. E que tem a presença, tem cura. E que tem cura, tem milagre, tem transformação, tem vida eterna, tem água-vida. Amém? Altar tem presença. Aí Naamã tentou negociar com Geazi: posso descer de outro rio? Sabe o que Geazi pensou? Se fosse mais humilde, descia só uma vez. Mas como é todo soberbo, todo vaidoso, todo gomadinho, vai descer 7. O que eu aprendo com isso? Tem gente, se fosse mais humilde, não estava passando tanta luta, não estava passando tanta dificuldade. Mas como é soberbo, vaidoso, cheio de si, Deus manda dizer que vai passar pelo processo mais uma vez. Vai rodar mais uma vez. Lembra do povo do deserto? Rodou 40 anos e não consertou com Deus. Se continuar soberbo, vai andar mais. Agora, se humilhar na presença de Deus, Deus tira a prova, Deus tira da luta, Deus tira da dificuldade. Mas Naamã não, como é todo soberbo, vai descer 7 vezes, para ver que quem comanda é Deus, quem dá a última palavra é Deus. E Naamã vai, e aonde ele desce? Qual o nome do rio? Qual o nome do rio? Jordão. Quando Naamã está descendo 7 vezes, 6 vezes, na 7ª vez, o que acontece? Ele é curado. Por que ele é curado? Porque no Jordão tem um altar, e esse altar tem conexão com o céu. Se o céu falou para você descer, o céu também garante a vitória, o céu também garante a cura nessa noite. O único rio que pode te salvar é o rio Jordão. Então obedeça o que Deus manda. Eu vou pular aqui a parte que Geazi engana Eliseu para receber o dinheiro. Posso pular essa parte? Todo mundo conhece a história? Eu vou pular a parte, que ele fica leproso depois, tá? Eu pulei. Pulando essa parte, Geazi saiu de cena. Quando pessoas que é soberba, vaidoso, saem de cena, Deus começa a ampliar algumas coisas. Preste atenção. Só que a nossa preocupação é o seguinte: para Deus usar tem que ser de fora. É assim que nós pensamos? Vou fazer uma campanha, vou fazer um movimento, tem que ser gente de fora. Mas tem ferramenta que Deus quer usar aqui dentro. Vou falar mais uma vez para você entender. Tem gente que está aqui dentro, é ferramenta de Deus que a gente quer usar aqui fora. Mas se Deus quiser usar de dentro, se Deus quiser usar pessoas aqui dentro, Deus vai usar pessoas aqui dentro, com poder, com autoridade, com louvor, com pregação. Tem ferramentas aqui para ser lapidadas por Deus nessa noite. E Deus quer expandir algumas coisas. Aí o profeta, chega algumas pessoas até o profeta, alguns discípulos: vamos ampliar a igreja, vamos ampliar o templo, vamos ampliar as coisas de Deus. A gente não quer ampliar? Você está fazendo reforma? E a reforma que a gente pega pessoas de fora ou pessoas de dentro? Aqui nessa igreja, é de fora ou é de dentro? Porque de dentro Deus está lapidando, de dentro Deus está lapidando, de dentro Deus está aperfeiçoando, de dentro Deus está melhorando. Porque de fora faz vai embora, mas de dentro é aquele que vê as maravilhas que Deus fez aqui nessa noite. Quem trabalha dentro, trabalha com prazer, trabalha com alegria, porque quer ver Deus manifestar a glória dele. E está lá trabalhando, o cara está trabalhando, cortando madeira, o machado escapuliu e caiu. E aonde caiu? No rio. Qual é o nome do rio? O machado caiu no Jordão. E disseram: o rapaz que perdeu, ai, é emprestado.
Se é emprestado, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Se eu não tenho condição, eu tenho que me virar. Chamaram quem? Chamaram quem? Eliseu. Porque Eliseu tem contato com o altar. Chame aquele que pode resolver o seu problema. Vou chamar um homem de Deus, porque o homem de Deus, ele é usado, ele é instrumento, ele vai me dar uma direção. Chamaram quem? Eliseu. Eliseu chegou. Quando Eliseu chegou, o machado caiu. Caiu aonde? Lá no rio. E qual rio? Jordão. Eliseu fez o quê? Pegou um pedaço de galho, de madeira e lançou no rio. Quando lançou, Eliseu disse: machado, flutua. E o que o machado fez? Flutuou. Porque aquele que tem contato com o altar, Deus responde. Aquele que tem intimidade com Deus, Deus responde. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. A oração de um justo tem que ter intimidade com Deus, tem que ter contato com o Espírito Santo, tem que ter contato com o altar. O que Eliseu jogou? Um galho de uma árvore. Vou repetir de novo. O que Eliseu jogou? O que significa um galho de uma árvore? Fui pesquisar. O que é árvore? Lembra da saudação em Apocalipse? A árvore da... Quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Jesus. Eliseu jogou um galho de uma árvore. O que significa isso? Tudo que está escrito na Bíblia tem um significado. Preste atenção. Tudo que está escrito na Bíblia tem um significado. Nada é por acaso. Tudo que é jogado no rio, tudo que é lançado, o cajado, a capa, o óleo, o azeite, a unção, a lamparina, tudo tem um significado. Se ele lançou um galho de uma árvore, ele estava lançando uma mensagem para nós nessa noite. E que mensagem é essa? Jesus fez o machado flutuar. Jesus cura, Jesus salva, Jesus restaura. Ele é a fonte da vida, Ele é a árvore da vida, Ele é a vida verdadeira. E sem Ele nada podemos fazer. Glória a Deus. Sem Jesus não podemos nada. E o Jordão está lá. Pastor, mas tem uma história. E que história é essa? Passaram-se alguns anos, 400 anos sem Deus falar. De Malaquias até o livro de Mateus, 400 anos que Deus se cala. Só que vem alguém, o último profeta do Novo Testamento. Quem é esse profeta? Quem foi o último profeta do Novo Testamento? Alguém sabe? Não sabe qual é o último profeta do Novo Testamento? Aquele homem que Jesus elogiou, que não houve ninguém maior do que ele. Quem? Que batizou Jesus? Tem que dar muita dica, né? João Batista veio. Herodes, Caifás, Anás, corrompidos, sumo sacerdote. E Jesus vem. Quando Jesus vem, a palavra não está mais no templo. 400 anos que Deus não fala no templo, 400 anos que Deus não fala na igreja, mas a palavra está em um lugar. E que lugar é esse? Aonde João estava? Aonde João andava? Aonde João pregava? Pastor, na minha vida está no deserto. Mas no deserto tinha um rio que João batizava. E que rio era esse? Que rio era esse que João batizava? O Rio Jordão. Rio Jordão? O que tem escondido no rio? O que tem escondido no rio que Josué colocou como memorial de Deus? Um altar. E o altar escondido de Deus, Deus conhece aquele altar. Só Deus conhece o que tem naquele altar. E por que é? O que eu falei aqui, irmãos? Você acha que a Bíblia tudo é? Nossa, é o destino. É o destino? Quem acredita em destino aqui? É sorte. Justamente no Jordão que João batizava, não é estranho. João Batista batizava onde? No rio. E Jordão tem um altar lá escondido. E as pessoas eram batizadas. Só que João pregava uma mensagem só. Todo culto João pregava a mesma mensagem. Todo culto, hoje João vai pregar algo diferente. Hoje João vai pregar prosperidade.
mas chegava no culto, João pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. A mensagem de João era só essa. E João pregava onde? No Jordão. E no Jordão tem o que? Tem altar escondido. E se tem altar escondido, tem presença de Deus. Se tem presença de Deus, tem profeta verdadeiro. Se tem profeta verdadeiro, tem palavra de Deus. Se tem palavra de Deus, tem batismo com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Abaixo e cantará. Se tem altar escondido, tem presença. Pastor, vai no templo. Por que não vai na igreja, no templo? A presença de Deus não estava lá. A presença de Deus estava no Jordão. E Jordão tinha um profeta que Deus escolheu, que era João Batista. Quer que eu encerre aqui? Duas coisas eu quero te ensinar nessa noite. Primeiro, nós falamos de altar, sim ou não? Para ter altar, está faltando mais duas coisas. E o que é? Está faltando cordeiro, está faltando fogo. Tem altar, mas falta cordeiro. O que é o cordeiro? O sacrifício. O que é o cordeiro? E para ter o sacrifício, tem que descer fogo. Tem que descer fogo. Falei só sobre o altar. Mas onde está o cordeiro? João batizava no Rio Jordão. Aí a Bíblia diz que João estava pregando, a multidão estava aglomerada. Quando João olha, se tinha cordeiro, não tem mais. Quem que estava no meio do povo? Se tinha cordeiro, não tem mais. Quem que estava andando no meio do povo? Jesus de Nazaré. João vai olhar e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória, oh glória, oh glória. Louvado seja Deus. Se faltava cordeiro, não falta mais. Jesus estava no meio. Jesus estava lá. E a Bíblia diz que Jesus chegou até João e disse: João, me batiza. E João vai dizer: eu tenho que ser batizado por ti, mas vem com a mim. E Jesus vai dizer: para que seja cumprido as profecias que os profetas profetizaram. E o que acontece? João batiza. E batizou Jesus aonde? Qual é o rio? Qual é o rio? Jordão. Quando Jesus é batizado no Jordão, acontece algo sobrenatural. Quando ele é batizado, a Bíblia diz que o céu abriu. E desceu do que do céu? Desceu do que do céu? Uma pomba. E uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus batiza no Jordão, o altar que está escondido lá embaixo, no secreto que Deus sabe, o altar responde e diz: Jesus é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o rio é aonde? O rio Jordão. O rio Jordão tem altar escondido, tem presença de Deus, tem palavra, tem profeta verdadeiro. E Jesus batiza aonde? No Jordão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, está faltando uma coisa. Falei de altar, faltava o cordeiro já está posto, que é Jesus. O que falta? O que eu falei? Tem que ter altar, cordeiro e fala, igreja, bem alto. O que está faltando? Fogo. E onde está o fogo? Aonde está o fogo? Duas coisas que eu entendo. João vai dizer assim: eu batizo com água para arrependimento, mas tem alguém, vou dizer mais uma vez, mas tem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo, e com fogo de Deus, com fogo da presença dele. Louvado seja Deus. Está faltando fogo. O fogo chegou, Jesus. Só que vai descer uma promessa. Jesus vai dizer para os discípulos antes de ele morrer: importa que eu vou, para que desça
E Jesus, crucificado na cruz do madeiro, era para mim e para você estar no lugar dele, mas ele morreu no nosso lugar por amor, por escolha própria, por decisão dele. Ele morreu, ele escolheu morrer por amor, porque o amor de Deus se revela na cruz, a justiça de Deus se revela na cruz. Jesus crucificado, apanhou, foi cuspido, foi humilhado na cruz do madeiro. Ele vai dizer: está consumado, foi pago. O véu se rasga, temos acesso a Deus. E Jesus diz: importa que eu vou para que desça o Consolador, importa que eu vou para que desça o Consolador. Todos os filhos foram dispersos, mas a Bíblia diz que em Atos 2:1 estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som impetuoso, oh glória, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistos como línguas repartidas, como de fogo, como de fogo, como de fogo. A presença de Deus desceu, o Espírito Santo desceu, foram batizados com línguas repartidas, como de fogo, 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 fogo. Aqui ainda tem palavra, aqui ainda tem altar de Deus, aqui ainda tem altar escondido, que só Deus sabe, que só Deus sabe, que só Deus sabe. Aonde tem altar tem presença, aonde tem presença tem unção, aonde tem unção tem glória de Deus, tem cura, tem milagre, tem transformação, tem avivamento, tem Espírito Santo descendo com fogo, batizando com fogo e cheio de fogo nessa noite. Oh glória! Se você tem boca para adorar, adora nessa noite, pois o fogo de Deus desceu nessa noite, a presença de Deus desceu. Se tem altar aí escondido, tem presença. Se tem altar escondido, tem glória. Se tem altar escondido, tem Jesus na tua vida. E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus, sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus. Eu sinto barulho de glória, eu sinto barulho. Não precisa de movimento, não precisa de bateria, não precisa de instrumento para você dar glória. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade cura, a verdade salva, a verdade ainda liberta nessa noite. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença dele nessa noite, eu sinto a glória dele nessa noite, eu sinto altares de Deus. Deus tem secreto contigo. Aquele que ainda ora no secreto, o altar responde. Aquele que jejua no secreto, o altar responde. Aquele que ajuda com uma mão e a outra mão não vê, o altar responde. O céu responde. A glória de Deus ainda responde nessa noite. Ore no secreto, porque aquele que ora no secreto tem altar no secreto com Deus. Não ore para demonstrar aos homens, ore para demonstrar para Deus. O que Jesus falou? Feche a porta do quarto e em secreto, Ele nos recompensará publicamente, para que todos venham ver a glória de Deus na tua vida. Mas para isso tem que ter secreto. Quando Josué coloca as pedras no meio do Jordão, preste atenção, que eu já estou finalizando. Ele coloca as pedras no secreto. A Bíblia diz que havia pessoas que desconfiavam de Josué e diziam no seu coração: penso eu, algo de pregador, não será como Moisés, não terá a mesma firmeza, não tem a mesma experiência, não tem a mesma força que Moisés, não tem a mesma intimidade que Moisés teve. Porque comparações o ser humano vai fazer. O dia que eu não estiver mais aqui, vai vir outra pessoa, vai começar a ter comparação. É normal, é notório. Todo mundo
mundo fala, inconscientemente fala, mas Deus viu o sentimento no coração do povo e falou para Josué: se você me obedecer, irei te honrar da mesma forma que fui com Moisés. Quando ele coloca as pedras, diz a minha Bíblia, quando ele colocou as pedras, Deus respondeu a Josué. A Bíblia diz que Deus colocou tanto temor nas palavras de Josué, que era o mesmo temor que havia com Moisés. Preste atenção, você não entendeu? O mesmo temor nas palavras de Josué, quando ele falava ao povo, era o mesmo temor das pessoas que ouviam Moisés falar, porque Deus honrou Josué pela sua fidelidade. Se você for fiel a Deus, Deus será fiel contigo. Se você estiver secreto com Deus, Deus te recompensará publicamente. E uma coisa eu quero dizer para você: Deus, altar de Deus, não deve nada para ninguém. Se você honrar a Deus, o altar de Deus sempre vai honrar você. Do contrário do homem, que você promete algo e o homem não cumpre, o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. O que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. O que Deus promete, Ele é fiel para cumprir na tua vida. O homem não. O homem fala, promete, mas não cumpre. Mas Deus passa céu e terra, as minhas palavras vão de passar. Pode passar céu e terra, mas as minhas palavras vão de passar. Louvado seja Deus. Se coloque de pé nessa noite, glorificando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Quem tem altar escondido aí? Quem tem altar no secreto de Deus aí nessa noite? Quem aqui tem um costume? Quero que levanta a mão, seja verdadeiro com Deus. Quem aqui tem um costume de fazer no secreto de Deus? Fecha a porta do quarto, em secreto, ora, fala com Deus, segundo a palavra do Senhor. Quem aqui faz isso? Levanta a mão. No secreto. Alguém precisa ficar sabendo? Quem precisa ficar sabendo? Só eu e Deus. Tem altar que é só eu e Deus. Tem altar que é público. Este altar aqui é público? Este altar aqui é público, sim ou não? Todo mundo está vendo? Todo mundo está enxergando? Mas o seu altar, o nosso altar, tem que estar debaixo do Jordão, aonde só Deus está vendo. Quantos altares Deus mandou Josué fazer? Josué foi um altar no Rio Jordão e o outro altar no alojamento de fora. Quando seus filhos, futuras gerações passarem, vão dizer: Jesus passou aqui, Deus passou neste lugar. O Rio Jordão abriu por causa da presença de Deus. Tem altar que todos vão ver, mas tem altar que só Deus vai ver. Amém? Louvado seja Deus.